Glória a Deus, que coisa linda, né? Essas crianças aí apresentando. Alguns gostaram tanto da apresentação que ainda estão aqui na frente, né? É o José, meu amigo José. E falar em José, eu vou falar sobre José hoje. Tem uma música, queridos, do Padre Zezinho, uma música antiga, que ele tem muitas músicas lindas, mas essa, se não me falha a memória, eu ia olhar no YouTube e acabei esquecendo. Diz assim: eu gostaria que as mães fossem Maria e os pais fossem José, e a gente se parecesse com Jesus de Nazaré. Você já ouviu essa música ou não? Ela é linda. É essa que fala: abençoa, Senhor, as famílias, amém? Abençoa, Senhor, a minha também. Que bom seria se as mães fossem iguais a Maria e os pais iguais a José. E seria muito bom se nós nos parecêssemos com Jesus de Nazaré. Queridos, eu quero falar hoje, no Dia dos Pais, sobre ser um pai como José. O José, o esposo de Maria, o pai de Jesus, o pai não biológico, mas o pai do coração, que recebeu de Deus um grande desafio de cuidar do Filho de Deus e disse sim para o desafio. É uma figura que passa tão discreta nas Escrituras, mas é uma figura tão importante. E eu vou ler com você alguns textos nesses poucos minutos que me restam, para que você entenda a importância de José na vida de Jesus. Mateus, o capítulo 1, o verso número 1, ele vai, e aí eu gostaria muito, eu sei que o Robert, eu falo Robert, é Robert, né? Tudo igual, né? Ou Mateus, se alguém me ajudasse aqui no teclado, tá? Que vai ser bem rápido. E né, eu quero falar com você. Está aqui, Mateus. Vem na frente aqui. Eu estou olhando lá atrás. Cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Mateus está aqui. Queridos, essa é uma figura que passa muitas vezes desapercebida, mas que nos ensina uma grande lição e me leva a querer ser um pai como foi José. O livro de Mateus, o capítulo 1, Mateus se preocupa em registrar a genealogia, a raiz, para que alguém não dissesse: não, Jesus, qual é a origem de Jesus, qual é a raiz de Jesus? Ele tem significado bíblico, ele tem raiz bíblica. Existe alguma profecia que mostre que ele é o Messias? Então, queridos, eu vou fazer diferente, tá, Joshua? Desculpa. Joshua, vai para mim em Gênesis 49:10. Quando Adão e Eva, eles pecam, Deus diz assim: olha, da semente da mulher vai nascer aquele, da semente da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Ali Deus já está revelando. E Deus mais tarde chama Abraão e fala: vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar muito a sua descendência, e o seu descendente, a sua descendência, ela vai abençoar todas as famílias da terra. Estava profetizando sobre Jesus. E aqui, queridos, por que nós cantamos? Ele é o leão da tribo de Judá. Por que Jesus é representado na figura de um leão? Por causa desta bênção que Jacó ministra sobre Judá. E a profecia diz que da raiz dos descendentes de Judá viria o Salvador. O cetro não se afastará de Judá. O cetro, quem tem cetro é rei. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló,
e a ele obedecerão os povos. Olha o verso 9, faz favor, desculpa, verso 9. Judá é um leãozinho, olha aí, por isso que nós cantamos, ele é o leão da tribo de Judá. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? Judá é um leão. O cetro não se apartará da sua mão. Mais tarde, queridos, vem da raiz de Judá, vem o rei Davi, o maior rei, o mais respeitado. E Jesus é chamado de o filho de Davi, porque ele é da linhagem de Judá, de Davi. E a profecia vem e se realiza sobre ele. Mas olha só que interessante essa genealogia. Agora nós vamos lá para Mateus 1:1. Mateus, para organizar, Mateus era um homem muito detalhista, e ele escreve para evangelizar os romanos. Então ele organiza suas ideias, e ele separa por gerações. A primeira geração dos patriarcas, e ele vai falar dos patriarcas até Davi, de Davi até o exílio, do exílio até Jesus. Olha só, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou os seus irmãos. E aí o verso 3 diz assim, que gerou Judá, e Judá gerou Pérez. E aí ele vai continuar. Agora eu vou lá para o verso de número 15. Eu preciso pular, ele está falando da genealogia. O 5, 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, chega no 15. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Esse Jacó não é o filho de Isaac, tá? Lá atrás. Jacó gerou José. José foi o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Olha o que diz o verso 17. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Abraão a Davi, 14. De Davi até o exílio, 14. Do exílio até Cristo, 14 gerações. Então, Jacó gera José, e José era a 13ª geração. De 14 em 14 gerações, Deus marca a história. E agora José é o 13º, e ele está noivo de uma menina, de uma moça, uma adolescente chamada Maria. E agora a linhagem, o Messias precisava vir da tribo de Judá. Quando José fica noivo de Maria, Deus diz assim: achei a menina que eu vou colocar o meu filho no útero dela. Por quê? Porque precisava ser da linhagem de Davi, de Judá. Ele precisava vir dessa linhagem. Eu quero aqui com muito respeito dizer o seguinte: Maria foi muito especial, ela gerou o Filho de Deus, mas ela foi escolhida porque era noiva de José. Está aqui. O nascimento, o verso número 17 está claro. Ele diz assim, o 16, desculpa. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. E aí o verso 17 vai falar que Jesus foi a 14ª geração. 14, 14, 14. E aí, queridos, a gente precisa entender todo esse pano de fundo. E agora, queridos, aí o verso 18 vai dizer assim, vai falar do nascimento de Jesus. E o capítulo 1 de Mateus e o capítulo 2 de Lucas, eles juntam essa história e nos mostram uma realidade muito interessante.
O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José. Mas antes de se unirem, se achou grávida pelo Espírito Santo. E aí, queridos, verso número 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo homem, José sendo homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Aqui eu começo a admirar esse camarada, porque, irmãos, nós conhecemos a história, e ela é linda, é maravilhosa, e nós sabemos que Jesus nasceu, cresceu, morreu por nós, ressuscitou para nos dar vida eterna, se tornou o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas José não sabia disso ainda. Ele está noivo. Ele era um homem de princípios, viu, jovens? Principalmente os que namoram, estão noivos. Ele não avançava sinal. Ele estava noivo, comprometido, mas ele não tinha tido relação com ela. Se guardava, um jovem comprometido. Um homem justo. De repente a sua noiva aparece grávida. Irmãos, a lei dava o direito para José chegar para os pais de Maria, que a Bíblia não fala quem são, e falar: olha, está aqui sua filha, ela me desonrou, ela pode ser até apedrejada, eu não quero casar, ela vai ser mãe solteira. Numa cultura religiosa judaica, naquela época seria uma vergonha para a família. Mas ele era um homem justo, um homem de honra, um homem comprometido. O que ele faz? Ele fala assim: eu vou levar a culpa disso. Ele fala: eu vou embora, eu vou desaparecer, eu vou anoitecer e não vou amanhecer. Daqui uns dias a barriga dela cresce, e aí o que as pessoas vão falar? Cachorro, engravidou a noiva e sumiu, não foi homem para assumir, deixou a coitadinha sozinha com o filho. Ela não seria abandonada pela família, ela seria amparada, ela não seria envergonhada, exposta, e ele ficaria com a má fama, no camarada pilantra, aproveitador. Esse era o coração de José. Ele falou: olha, eu vou assumir essa culpa. Ele era justo e não queria desonrá-lo. Não foi para o Facebook, não foi para o Instagram, né? Poderia ter ido, né? Foi traído, ela me desonrou, fez isso, quero ir no ratinho, quero o DNA para saber quem é o pai. Não, ele falou: eu vou levar a culpa, mas eu vou protegê-la. Olha o coração desse homem. Aí Deus, conhecendo os corações, verso de número 20, Deus faz o seguinte: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Jacó, de Davi. Ó a sequência, está tudo ligado lá em Judá. Davi é da linhagem, é da tribo de Judá. E havia uma profecia que na raiz de Davi sairia o Salvador. E ele fala assim: ei, você é de uma linhagem que virá o Messias. O anjo fala, o anjo explica para ele, fala assim: não tenha medo em receber Maria. Deus escolheu ela porque ela está noiva, ela é sua noiva, e ela está gerando o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E você precisa assumir essa criança, para que o plano de Deus se concretize. E ele diz sim, para esse grande desafio. Olha só, é do Espírito Santo, não houve traição, não houve nada. José, foi o Espírito Santo que fez isso. Verso de número 21. Ela dará à luz a um filho, ao anjo explicando, irmãos, ó Gabriel aí. E você porá nele o nome de, diga comigo, Salvador do mundo.
Você colocará o nome dele de Salvador do mundo. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É muito grande o projeto que eu tenho dentro de Maria. Mas esse menino vai precisar de um pai. Vai precisar de uma referência. Vai precisar de alguém que o oriente, que o ensine, que o proteja, que ajude ele a dar os primeiros passos. Ele vai crescer como uma criança normal. Vai precisar de alguém que ajude, que ensine a andar de bicicleta, a nadar, a ser gente, ser humano de verdade. Vai precisar de um pai. Então, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito por meio do profeta. E aí o profeta disse a profecia, né? Que a profecia é essa: a virgem conceberá. Está escrito lá, José. E dará à luz a um filho, seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. De repente, verso 24, José, pá, acorda. Chega mais aí, vai lá tocar teclado. Quando José despertou do sono, ele fez o quê? O que ele fez, irmãos? Ele aceita o desafio. Fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. E ele recebeu como esposa. Ficou mal falado no bairro ali, em Nazaré. Ficou mal falado. Sabe qual foi a fama de José? Aproveitador. Engravidou a noiva antes do casamento. Rapaz, não conseguiu esperar. Desonrou a família. Como que ficou o sogro, a sogra, os pais de Maria? De repente ela aparece grávida e eles não tinham casado ainda. Mas ele assumiu para si a responsabilidade. Se ele a deixa, ele ia ficar mal falado. Mas se ele assume também. Esse é José. É o camarada que assume ali a má fama para cuidar do Filho de Deus. Esse é José. Ele assume essa fama para cuidar do Filho de Deus. Nós conhecemos a história, o tempo passa. A barriga cresce, agora eles estão casados. E ele precisa descer para Belém, para o recenseamento. Porque ele era da tribo de Judá. E Belém é a cidade da região dos descendentes de Judá. E Davi nasce em Belém. Por isso que Belém é chamado da cidade do grande rei. E ele está indo ali, chega a Belém, nós conhecemos a história. O menino nasce. E aí eu vou para Lucas, deixa eu ver se eu vou. Não, vou ficar em Mateus ainda, capítulo de número 2. E aí, capítulo de número 2, verso de número 1, eu preciso acelerar. O menino nasce, eu vou contar a história, está no capítulo 2, depois você lê em casa. Ele é o pai, então, José é o pai que obedece à voz de Deus. Ele é o pai que protege seus filhos. Ele vai até... Ele está em Belém, não tem lugar para eles se hospedarem. E aí ela entra em trabalho de parto, e ele está ao lado ali o tempo todo. Nós conhecemos a história, os anjos aparecem para os pastores, anunciam hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, e nós vimos a estrela, e nós viemos adorá-lo. E aí eles passam antes, perguntam para Herodes, onde nasceria o Salvador. Herodes chama o escriba fala, é em Belém da Judéia, e tu, Belém, Eufrata, de modo nenhum será menor dentre elas e tal, vai ser lá. E eles vão lá, e Herodes fala, depois que vocês forem, vem para cá, e me fala onde que eles estão, que eu vou lá adorar. Mas Herodes queria matar o menino, porque Herodes era um rei em Israel, em parte da Judéia, mas ele não era judeu.
não era judeu, ele era ali a palavra Herodes, né, é como faraó, então por isso tem vários Herodes. Eles receberam do Império Romano uma região para governar, para cuidar. Por isso que ele não se dá bem com Pilatos. Questão política. Em Israel não havia um líder político. Então ele era rei daquela região, mas ele não era aceito pelos judeus. Ele falou: nasceu o rei dos judeus, eu vou matá-lo. Pronto. E aí os magos, os reis vão para outro caminho, e ele manda matar todas as crianças. E aí novamente um anjo aparece para José e diz o seguinte, olha, no verso 2:12, Joshua: tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho. Vocês viram aqui que o sonho é livramento? Tem gente que sonha, irmãos, fica atormentado, né? Esperando a desgraça acontecer. Sonho, guarda no seu coração, é livramento. Não aceite outra direção. É livramento. Voltaram para outro caminho. Verso 13, olha só o que acontece. Depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho para José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise você, porque o rei Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Proteção. Eu conheci uma família aqui em Dourados, que o filho se envolveu em uma briga. Eles moravam numa região perigosa, e a família, com medo de retaliação, eles anoiteceram e não amanheceram. Deixaram tudo, fecharam a casa. Estamos indo embora, pastor. E ali a gente tentou ajudar. Eu falei: mas calma, você não vai levar a mudança? Ele falou: não dá tempo, a gente tem medo de ficar na casa. Irmãos, ele passou necessidade em outra cidade, até a poeira baixar. É terrível, né? Ter que anoitecer e não amanhecer. Mas José faz isso para salvar o seu filho, para salvar o menino, o filho de Deus, para salvar o seu filho. O pai tem que pagar o preço que for necessário. Tem que pagar o preço que for necessário. E às vezes esse preço não é ter que largar tudo e mudar da cidade. Eu já aconselhei irmãos a mudarem de bairro por causa dos filhos. Mas às vezes a mudança não precisa ser tão grande assim. Às vezes é só mudar o canal da televisão, é só desligar o celular um pouco e andar de bicicleta e jogar futebol. Às vezes a mudança não precisa ser radical. Às vezes é só mudar a sintonia do rádio, as músicas que ouve, os filmes que assiste. Às vezes é só descer na altura dos olhos do filho, olhar nos olhos dele, falar: e aí, vamos brincar do que hoje? Às vezes é simples. José é a figura da proteção. Ele protege, porque ele aceitou o desafio de cuidar do Filho de Deus. E lembra do nome dele? O anjo falou: e você porá o nome de Salvador do mundo. Por que eu não estou falando o nome Jesus? Porque o nome Jesus, nós já sabemos quem é Jesus para nós. Mas toda vez que José se referia ao menino, ele falava, porque a palavra Jesus significa: ele salvará o mundo dos seus pecados. A palavra José, Josué e Jesus, ela tem a mesma raiz. É como o nome Vitor, né? Eu tenho um Vitor, só que tem gente que é Victor. Tem gente que chama Rafael, né? Aí coloca uns H no meio e muda a letra, mas o significado é o mesmo. E quando José, ele olhava para Jesus e falava: Salvador do mundo, vem aqui.
Salvador do mundo, desce daí. Cuidado com a escada. Salvador do mundo, cuidado. Você vai cair. Você tem que salvar o mundo, rapaz. Não pode se machucar. Ele aceita o desafio de cuidar do Filho de Deus. E aí então, para finalizar, ele ensina o menino no caminho que deve andar. Ele cumpre todos os preceitos religiosos. A última vez que estivemos em Israel, o guia não era messiânico, ou seja, não acreditava em Jesus, ele era um judeu. E aí eu perguntei para ele: e Jesus, quem é para você? Ele falou: Jesus foi um bom judeu. Jesus ia ao templo, Jesus ia à sinagoga, Jesus estudava a Torá. Jesus era um bom judeu. É claro, ele aprendeu com o Pai. Ele aprendeu com o Pai, queridos. E aí nós vamos para Lucas 2. E eu não tenho tempo de ler o texto, mas eu quero citar para você. O texto diz assim, que quando o menino Jesus nasce, ao 8º dia, Lucas 2, eu já vou tentar em cima do texto, eu acho que 19, se não me falha a memória, 2,19, diz assim, queridos: Maria, porém, guardava essas coisas no coração. Verso número 20. Os pastores, verso 21. Aqui, 21. Ao completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram o nome de Salvador do mundo. José define a identidade do filho. Ei, eu vou repetir. José é o pai que define a identidade do filho. Ele não é aquele que fala assim: seu palherma, seu tronto, seu trouxa, seu atrapalho, seu pedra de tropeço. Não. Ei, você é o Salvador do mundo. Salvador do mundo, vem aqui. Você vai salvar o mundo. Campeão, vencedor, vitorioso, inteligente. Eu tenho filhos, queridos. De vez em quando na escola, né? O Hugo às vezes falava assim, o Vitor também: pai, mas eu não consigo fazer. É claro que você consegue. Rapaz, um menino inteligente igual você não vai conseguir fazer um exercício desse. Consegue, vem aqui. Vamos estudar juntos. Defina a identidade do seu filho. Você é um vencedor, Deus vai te usar. Você vai ser próspero, bem-sucedido, vai ter sucesso em tudo. Para os meninos, você é um homem de Deus, vai ser um homem de Deus nessa geração. Para as meninas, você é uma menina de Deus, é uma princesa nessa geração. Não deixe nada apodrecer o seu cérebro. Os brain rots da vida, né? Apodrecimento cerebral. Irmãos, estão querendo deixar as nossas crianças bobas. É uns desenhos que mistura as coisas para tirar a identidade. Aí a pessoa está cheia de mistura na cabeça. O menino não sabe se é menino, a menina não sabe se é menina, né? O menino não sabe se gosta de menino. Não, irmãos, tem que definir a identidade. Defina a identidade dos seus filhos. José fez isso, amém? Foi o nome que tinha sido dado por Deus. Faça isso, define a identidade, não abra mão, não desista. Não desista. E aí, queridos, ele circuncida ao 8º dia, como a lei mandava. Passado o tempo da purificação, verso 22, 40 dias, ele então cumpre mais uma vez a lei. Passa os 40 dias, e agora ele leva o menino ao templo para ser consagrado a Deus. Ele oferta pela vida do menino, ele já ensina, já traz a criança, já leva para o templo, já ensina as coisas de Deus. E agora, eu de verdade, eu vou finalizar. Nós vamos estudar no pequeno grupo melhor essa história. Dias atrás eu encontrei um casal que estava sumido. Eu falei: ei, queridão, sentindo sua falta.
Ele falou: pastor, a gente não está indo porque nosso filho não para. A gente não consegue prestar atenção no culto. Eu falei: deixa correr. Pode levar. Deixa correr. É melhor correr dentro da igreja do que correr da igreja. Deixa, irmão, deixa subir, deixa correr, deixa subir nas escadas, deixa lá no fundo. Esse ambiente tem que ser um ambiente, irmãos, familiar. A igreja tem que ser um ambiente simpático, agradável. Olha aí, deixa correr. Não é, Murilo? Deixa correr. Só que ensine, irmãos, quando crescer, pegar entendimento, ensine a ter zelo pelas coisas do Senhor. Lembra quando Jesus cresce, ele chega no templo, ele vira as mesas, e ele fala: sai daqui, seus ladrões, isso aqui é a casa do meu pai, não é lugar de ladrões, porque está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Ensine-os a ter zelo. Tem uma salinha ali onde os meninos estão, ficam ali. Tem uma salinha de 1 e 2 anos, irmãos. De quantos? 1 e 2. A gente colocou o berço, quebrou. A gente trocou o berço, quebrou. Falando, colocamos uma cama, quebraram a cama. E aí eles entram, ficam brincando. E é claro, né, irmãos, se ninguém colocar regra, se ninguém colocar ordem. E aí nós estamos estudando colocar uma porta de ferro, um cadeado, um pitbull, um alarme, cerca elétrica, alguma coisa nesse sentido aqui para proteger a sala. Mas a grande verdade, irmãos, meus filhos são testemunhas disso. Quando pegava a Bíblia, que queria riscar a Bíblia, falava: opa, a Bíblia não. Pode riscar a parede. Teve uma época que nós pegamos: ó, tá vendo essa parede? Você pode riscar, depois eu pinto. Pode riscar, pode pintar, pode pegar o lápis ali. Às vezes, queridos, às vezes as crianças, ali no fundo, esses dias, um dos nossos técnicos de som estava bravo, falou: pastor, estragaram o teclado, estragaram o microfone. Pega, bate e vai na bateria. E criança quer mexer, irmãos. Temos que ensinar o zelo, temos que dar liberdade, mas ensinar: opa, isso aqui não. Isso aqui é do Senhor, que é a casa de Deus. Quebrar não pode. Pode correr, pode se divertir, mas tem que cuidar. E aí o pessoal sabe o que faz? Joga para o pastor. O pastor vai ficar bravo. Eu falo: eu não. Eu não. De jeito nenhum, mas nunca. Fazer a criança crescer não gostando do pastor? Sai fora. Tem que chamar: filho, isso aqui não pode, isso aqui é casa de Deus, a gente tem que cuidar, tem que zelar. Amém? Porque eles são ensináveis, irmãos. Jesus foi ensinável. No capítulo 2, que agora eu vou chamar a Amanda de volta. No capítulo 2, Jesus, ele com 12 anos, ele é levado ao templo. Com 12 anos, ele está no meio dos doutores. Até hoje, lá em Israel, é um costume religioso. Eles têm um ritual religioso que para o menino chama bar mitzvah, e para as meninas bat mitzvah, bar e bat mitzvah, que é o menino aos 12 anos, ele é sabatinado. Você vê lá no Muro das Lamentações, aí essa cerimônia acontecendo, e ali ele é interrogado sobre a Torá, quantos livros tem, quem são os profetas, quem é o maior profeta, quem foi o maior rei de Israel. E eles, sendo aprovados, irmãos, eles podem começar a participar da sinagoga. E com 12 anos, Jesus é levado. Olha lá o verso 42. Obrigado, Joshua. Quando ele atingiu 12 anos,
foi levado para Jerusalém. E sabe o que aconteceu, irmãos, quando ele estava em Jerusalém? Verso número 43. Terminados os dias da festa, ao regressar, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais soubessem. Verso número 44. Pensando, porém, que estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Verso número 45. E não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. E quando chegaram em Jerusalém, 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Nossos filhos serão encontrados no templo, amém? No meio dos doutores, aprendendo e ensinando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, eu chego cansado, eu não consigo nem ler uma historinha da Bíblia. Não precisa mais, irmãos. A tecnologia, ela nos ajuda. Você coloca no YouTube lá o grande livro, é a Bíblia inteira, contando história na linguagem deles, o grande livro. É fácil de gravar, o grande livro é um desenho. O Vitor dorme assistindo o grande livro todos os dias. Superbook é um outro desenho bíblico também. Midinho, o pequeno missionário, ensina a Bíblia inteira. Assiste uma historinha, ore com eles. Tivemos um encontro com Deus das crianças, né, irmãos? Semana passada, aí teve torta na cara com perguntas bíblicas. Aí, quem vai? Quem vai? Aí chamaram o Vitor. Falei, ai meu filho, não me envergonhe agora. Aí a Patrícia, cadê a Patrícia? Fez a pergunta, né? Rainha, esposa do rei Assuero, sobrinha de Mardoqueu, teve o nome mudado, se chamava Radás. Quem é? Pá, Esther. Ufa. Queridos, nós temos que ensinar as nossas crianças, amém? No caminho. José foi fundamental. Ah, pastor, ele era o filho de Deus, por isso que ele era bom. Também, irmãos. Jesus, ele era o filho de Deus, mas nasceu como uma criança, precisou de colo. Eu poderia falar mais sobre José. José ensinou ele na adolescência a ser carpinteiro, depois dos 12 anos. O menino podia aprender a profissão do pai. José morre, a Bíblia não fala quando. Jesus já volta em cena com 30 anos. E José já não aparece mais. Mas ele deixou marcas suficientes para que Jesus salvasse o mundo. Quem sabe, irmãos, essas crianças que hoje correm aqui, amanhã não vão descobrir a cura do câncer. Não vão, irmãos, serem usados por Deus para ajudar a humanidade. Quem disse que isso não pode acontecer? Por isso que nós temos que cuidar delas. Ser um pai como José, obediente a Deus, que aceita os desafios, que fica mal falado, mas aceita os desafios, que protege, que se possível for, muda de cidade, muda de canal, muda o ritmo, e que ensina no caminho. Não ensina o caminho, ele ensina no caminho. Ele fala, vamos para o templo, vamos juntos. Ele não é aquele pai que traz o filho na igreja e vai embora para casa e vem pegar depois. Eu vou junto. Nós vamos juntos. Vamos ficar em pé. Que sejamos pais. E aí eu volto a mencionar a canção do Padre Zezinho. Que bom seria
se as mães fossem Maria, se os pais fossem iguais a José. Mas o ideal é que todos nós fôssemos parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Nós vamos cantar uma canção, e eu quero convidar todos os pais para vir aqui na frente. Eu quero orar por vocês enquanto nós cantamos. Acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Pai, abraça-me, sinta o abraço dele. Abraça-me. sinta o abraço do Pai. Deixa o Pai te abraçar. Abraça-me Com os com teus teus braços. braços, com teus braços de amor. Sim, Pai, abraça-nos e capacita-nos a ser um Pai segundo o teu coração. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pelos pais que aqui estão. Eu oro pelos pais que estão em casa. Que o Senhor, ó Deus, abençoe poderosamente. Dê um coração obediente a esses pais. Quando eles ouvirem a tua voz, que eles aceitem o desafio de cuidar do teu filho. Porque, ó Deus, os filhos não são nossos, eles são heranças do Senhor. Presentes, tesouros, riquezas que o Senhor nos dá. O Senhor apenas os deixa conosco por um tempo, para podermos, ó Deus, mostrar o caminho para eles, para educá-los no caminho, para que eles sejam tementes ao Senhor, homens e mulheres tementes ao Senhor. Ensina-nos a ser como José, obediente, protetor, provedor, ó Deus, e que ensina a tua palavra, que ensina os teus preceitos, que ensina a temer ao Senhor. Nós não queremos ser aquele pai que ensina o filho a ser violento, espancador, aproveitador. Não, nós queremos ensinar os filhos a ser temente ao Senhor, a servir ao Senhor, a andar em tua presença e fazer a tua vontade. Capacita-nos, capacita o Espírito Santo de Deus, cada pai aqui presente. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Obrigado por cada vida, cada família que veio também. Abençoe, Senhor, ó Deus, os nossos aniversariantes.
nós te pedimos pela vida deles, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esta noite. Obrigado pela vida da Aide, da Carol, do Davi, do Alício, do Juan, do Hélio Antônio, da Domingas, da Giovana Garcia, da Vanessa também, a irmã da Carol, pela vida da Viviane, que também hoje está completando mais um ano de vida, pela vida do Augusto, pela vida de todos os aniversariantes. Abençoa-os em tudo, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos, Senhor, ó Deus, uma semana vitoriosa, livra-nos de todo mal, mantenha-nos no centro da Tua vontade, para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos e Te pedimos, abraça-nos com os Teus braços de amor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Aplauda o Senhor.